É motivo de alegria, né? Eu acho que por isso Deus me chamou para trabalhar com crianças, porque a gente fala na linguagem da criança e alcança a todos, né? Uma coisa maravilhosa. Mas a continuação de tudo que nós vimos aqui nessa peça, o Senhor Jesus, que vai para um bercinho feito num lugar onde era para colocar comida de animais. Deus, Filho de Deus, vivo, o homem Deus, que vai para aquele barquinho e ali ele começa a ensinar para as pessoas e curar tanta gente. O Deus que se coloca na cruz no nosso lugar, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E é aí que está a nossa vitória, a nossa fé é baseada em alguém que está vivo. Eu quero com os irmãos ler um trecho de 1 Coríntios capítulo 15. Esse é um capítulo que fala, todo o capítulo, sobre ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15. Todo o texto fala sobre ressurreição, mas nós vamos ler até um determinado, até mais ou menos o versículo 8. Até o versículo 8. Depois a gente vai ler mais alguns trechos. Aí você deixa só o capítulo, por favor, Nicolas, tá? Então primeiro nós vamos ler 15, do 1 até o versículo 8. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre as testemunhas que viram Jesus vivo. A gente sabe que a primeira pessoa que viu o Senhor Jesus vivo foi Maria, né? Maria Madalena, quando foi o túmulo ainda de madrugada. E ela reconheceu que era Jesus quando ouviu a sua voz. E ela reconheceu, é Jesus. Ela estava procurando o corpo, mas o Senhor Jesus estava ali vivo. E aqui ele vai relatando depois várias pessoas que foram testemunha dessa ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso no início. Eu quero lembrar a vocês qual foi o evangelho que eu preguei. O evangelho é esse que vocês vieram a crer nele. Que evangelho era esse? Leia o versículo 3 e 4. Vamos ler junto? Versículo 3 e 4 aqui no telão. Por favor, Nicolas, 15, 3 e 4. Vamos lá? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi, desculpe, 4 também. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi esse evangelho que você creu? Foi esse evangelho que você aceitou? Foi esse evangelho que te trouxe vida? Então o apóstolo Paulo diz assim: por meio desse evangelho, vocês foram salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. É crer e continuar
crendo. É andando dia a dia, porque esse evangelho não muda com o passar do tempo. Ele não é um no tempo que você creu e se tornou outro do decorrer das eras dos tempos. Não é a idade contemporânea, não é a contextualização que faz com que esse evangelho mude. Ele é o mesmo. Por isso o apóstolo Paulo disse: foi por meio desse evangelho aqui que você creu? Então continue firme nele. Continue caminhando firmemente nesta palavra que foi pregada e qual você creu. Cristo morreu segundo o que estava escrito, para se cumprir o que havia sido escrito sobre ele, o Salvador, que viria para perdoar os nossos pecados. E muitas pessoas vêm depois como testemunha de que ele morreu, mas não ficou morto. Porque depois lá na frente ele mesmo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós somos um bando de loucos mais malucos que existe nesse mundo. Não é? Porque as pessoas que esperam receber alguma coisa nessa terra, algum benefício, encontrar alguma coisa, eles sabem o que estão fazendo. Agora, se Cristo não ressuscitou e nós estamos aqui vivendo para Ele, para agradar Ele, nós somos os doidos desse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas só que, além das testemunhas que estavam aqui, que viram que realmente Jesus estava vivo, Deus lhe trouxe a vida, e é por isso que Ele pode ser o nosso Salvador. Mas essas testemunhas não existem só naquela época. O maior presente que o Senhor Jesus trouxe para as nossas vidas foi a ressurreição. Trouxe vida nova, transformação de vida. A Beatriz está por aí? Beatriz, daqui a pouco ela vem. Nós hoje somos as testemunhas do Senhor Jesus. Testemunha de que realmente Ele está vivo, através das transformações que ocorreram na nossa vida. Então eu quero chamar aqui 3 testemunhas hoje do Senhor Jesus Cristo. A primeira, o irmão Davi. Eu pedi que ele viesse até aqui e que ele respondesse a segunda pergunta, a seguinte pergunta: como é que o irmão sabe que Jesus realmente está vivo, que Ele ressuscitou? Jesus vive. Aleluia. Aleluia. Os crentes estão um pouco alegres com essa notícia. Jesus está vivo. Eu sei, porque Ele pegou este homem velho, pecador, inconsequente e impiedoso, e transformou numa nova criatura, que agora entende que o pecado tem consequências, e o que importa é obedecer a Deus. Eu sei que Jesus vive, porque diuturnamente eu vejo a sua operação na minha vida e na vida de todos vocês. Do contrário, nós não estaríamos aqui. Tem lugares mais atraentes, mais coloridos, mais bonitos até fisicamente. E nós estamos aqui porque nós sabemos que Jesus vive. Eu sou uma testemunha de Jesus, porque eu vejo o amor de Jesus derramado sobre toda a humanidade. Salvos e não salvos recebem o amor de Deus. E isso é tudo para nós. Nós verdadeiramente deveríamos estar cantando todos os dias e glorificando, porque Jesus nos resgatou das profundezas do inferno para a vida com Ele eternamente no céu. Aleluia! Glória a Deus! Jesus vive! Realmente Jesus vive na vida dele, graças a Deus. A gente pode perceber. Mas não é só na vida de uma pessoa. Por isso que eu pedi para o irmão Davi. Eu pensei em irmão Davi, no irmão Enemar, porque são pessoas que já tiveram, né? Aí passaram um bom tempo, vida, conheceram muitas coisas, e com certeza também tiveram muito tempo para conhecer o que era o pecado
e o que era a nova vida que foi trazida a eles através de Jesus Cristo. Mas eu quero chamar uma pequenininha. Vem cá, Beatriz. Na nossa classe de escola bíblica, nós estamos estudando porque eu creio. Então eles estão aprendendo como explicar a sua fé e defender a sua fé. Uma das lições era porque eu creio que Jesus é o único Filho de Deus e porque tenho certeza que Ele está vivo. E aí eu perguntei assim para Beatriz: Beatriz, o que foi que Jesus fez na vida do papai Ivan que prova que ele está vivo? Você falou lá na classe para mim o que foi que que Jesus fez na o papai Ivan. Antes ele bebia, agora não bebe mais. Mas tem mais, Ivan. O que mais Jesus fez? Ele deu um trabalho para ele. É a nova vida. Ivan, esse é o seu maior legado. Esse é o seu maior legado. Essa é a testemunha. É alguém poder olhar para você e ver que Jesus está vivo. O que Ele está fazendo na sua vida. Sua filha está viva. Obrigada, Beatriz. Irmãos, se nós passássemos aqui à noite, chamando cada um de vocês, vocês vão poder dizer: eu sei que Jesus está vivo, porque tal dia, tal hora, Ele entrou na minha vida e me deu nova vida. É esse evangelho que nós cremos, no qual devemos permanecer. Mas tem mais uma pessoa. A Beatriz é testemunha do que ela viu acontecer na vida do Ivan. Deixa eu te dizer, tua filha também já entregou a vida a Jesus lá na sala. Porque o que vocês estão vendo a ser feito aqui, nós fazemos domingo a domingo na sala de aula. Eu quero chamar o André, a terceira testemunha de que Jesus está vivo. Graça e a paz. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha somente 6 anos de idade. Minha mãe pediu para eu falar porque nessa idade eu ainda não tinha feito aparentemente as coisas que nós temos como pecado, né? Não demonstrava alguém pecador. Embora todos nós nascemos em pecados, como a palavra de Deus diz. Nasci numa cristã, cresci, fui criado na palavra de Deus na igreja, mas eu ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo. E aos 6 anos de idade, na cozinha da minha casa, minha mãe pregando o evangelho para outra pessoa, eu percebi o Senhor falando no meu coração de que eu ainda não tinha esse Jesus. E ali, em meio aos prantos, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo e a minha vida foi transformada. Eu queria só falar mais uma coisa. Nesse ano foi o ano que entrei na alfabetização e eu queria dizer o que aconteceu na minha vida. Estava sendo muito difícil para mim ir na sala de aula, porque toda vez que eu chegava na escola, eu sentia um medo muito grande, e meu pai orava comigo ali. Eu tinha uns colegas que brincavam comigo, e chegou um rapaz na escola, um coleguinha, e ele me afastou de todas as outras crianças, porque ele disse que eu não podia brincar com as outras crianças porque eu era crente. Foram essas coisas que aconteceram comigo. Mas eu posso dizer para vocês, irmãos, que valeu a pena. Que mesmo não tendo colegas para brincar comigo, mesmo tendo às vezes medo de assistir as aulas, de entrar na sala de aula, valeu a pena porque Jesus Cristo entrou na minha vida. E a alegria que eu senti, eu nunca senti igual. Valeu a pena. É esse Jesus maravilhoso, né?
Que você cuida dos outros, Ele cuida dos seus. Eu estava falando com 3 meninos, eu era professora na escola, e 3 meninos fizeram a decisão, meninos adolescentes, e eu comecei a discipulá-los em casa. Então, eu sempre discipulava no horário que eles estavam em casa, porque não era conveniente uma mulher ficar com 3 adolescentes em casa, né? Então, eu sempre pedi que eles fossem à tarde, porque estava a Ana e o André em casa. E eu estava falando novamente, passando com os meninos na lição, sobre o Evangelho da salvação. E eu nem sabia que ele estava escutando. E quando esses meninos saíram, ele chegou para mim aos prantos e disse: mãe, eu não tenho certeza que eu vou morar no céu com Jesus. E aí, ele já ouviu, 6 aninhos, já ouviu muito, me acompanhava a gente o tempo todo. Eu disse: então você já sabe o que você tem que fazer. Você sabe. E ele abaixou a cabecinha como médico e começou a pedir a Jesus para perdoar os seus pecados, para ser o seu salvador, porque ele queria ter certeza que um dia ele ia para o céu. E quando ele levantou o rostinho, eu perguntei: agora você tem certeza? Foi uma alegria muito grande. Deus tem me dado essa alegria, é só o que eu peço ao Senhor. Pai, a minha vida é para te servir. Cuida dos meus, eu vou cuidar daquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Essa é a vida nova que o Senhor Jesus nos trouxe através da ressurreição. Continuando aqui no capítulo 15, vamos ver versículo 20 até o 22. Capítulo 15, dos versículos 20 até o 22. Tá? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Versículo 20 diz que, de fato, Cristo ressuscitou. Vocês podem dizer isso essa noite? Na sua vida, de fato, Cristo ressuscitou? Trouxe nova vida para você? Então, de fato, Cristo ressuscitou. E se cumpre novamente a palavra de Deus, né? As Escrituras se cumprem em Jesus e se cumprem na nossa vida. Aqui também diz que em Adão todos morreram. Em Adão todos nós nos tornamos pecadores. A gente viu aqui, o pastor falou também, é a nossa herança, né? Infelizmente é a nossa herança. Por que eu pedi que o André viesse para falar? Porque como adultos nós temos uma vida carregada muitas vezes de pecados até um determinado ponto onde nós conhecemos a Jesus. Mas uma criança que ainda não teve tempo de viver, de ter a sua caminhada de pecados, também é pecador. Porque em Adão todos nós morremos. É isso que ele diz? Em Adão todos morrem, todos estão separados. Mas aí em Jesus, todos serão vivificados. Agora vamos entender o todos. Por quê? Quando terminou aqui na cruz, eu pedi para o pastor: o senhor pode fazer um apelo? Porque a oportunidade para ser vivificado é para todos. Porém, nem todos desejam ser vivificados. Por que vivificados? Porque em Adão nós estávamos mortos, mas em Cristo Ele nos dá vida. Lembra lá que quando Deus diz para o Adão: olha, se você comer dessa fruta aí, você vai morrer. E a morte entra ali, morte física, morte espiritual, separação de Deus. Mas em Jesus é a oportunidade, é o momento que Deus nos dá de receber vida, perdão dos pecados, vida eterna e vida nova aqui. É esse evangelho que Paulo está dizendo. Foi isso que eu preguei para vocês. De fato, Cristo ressuscitou, então Ele está trazendo uma vida nova para você. Se a sua vida não é nova, duas coisas estão acontecendo. Ou de fato você não está nesse evangelho, como ele diz lá em cima:
Caso contrário, vocês creram em vão. Talvez o evangelho que você ouviu não é o genuíno evangelho. Não é esse que Cristo morreu e foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras, porque esse evangelho traz vida. Ou você simplesmente ainda não decidiu confiar nesse Jesus para ser vivificado. Ele ainda diz assim, que com a ressurreição tem mais um presente que vem para nós. A vida nova aqui, mas um dia nós também seremos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo. Não é interessante que depois ele vai falar aqui sobre uma semente, né? E ele diz que essa semente, quando ela cai no chão, ela é só uma semente, mas quando ela morre, ela nasce uma planta nova, não é isso? Nós contamos, a gente faz muito aquela experiência com as crianças do grãozinho de feijão. Coloca no algodão, é apenas uma semente. Depois de alguns dias começa a nascer aquela plantinha, o brotinho verdinho. Plantou-se uma semente, nasce uma planta linda, maravilhosa. É isso que ele quer dizer. Aqui nesse mundo nós recebemos esse corpo. Esse corpo mortal, ele decide agora se ele vai ter um corpo ressuscitado, sim ou não, através da resposta que ele dá a Jesus. De crer ou não nesse evangelho. Mas se nós realmente cremos que Jesus ressuscitou e creu nesse evangelho, recebeu uma vida nova, então ele diz novamente: permaneçam firmes e inabaláveis. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. O finalzinho do capítulo. Finalzinho do capítulo. Finalzinho do capítulo, tá? Então no início ele diz: desde que se apeguem firmemente a palavras que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois o que primeiro lhe entreguei é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois ele diz: então permaneçam firmes. Onde? Nessa palavra, com convicção. O versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode colocar para mim, por favor, 57. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, Cristo ressuscitou. Se você crê nele, permaneça firme e inabalável nas suas convicções. Não se deixe levar daqui para lá por evangelhos diferenciados que têm aparecido. Às vezes prometendo tantas coisas que nós nem vamos precisar disso. Por quê? Porque ele disse que um dia nós vamos ressurgir com ele. Alguns que já morreram vão ressuscitar na sua vinda. Outros que ainda não passaram pela morte física, mas quando o Senhor Jesus voltar e nos chamar, nós não vamos com esse corpo, porque o próprio apóstolo Paulo diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo não herda. Então nós vamos receber um corpo que vai ser glorificado, um corpo glorioso como o do Senhor Jesus. Olhe, a ressurreição não é só para aqui, não é só para a vida nova de hoje. É para um dia nós podemos habitar naquele que foi preparar lugar para nós. Permaneça firme, inabalável nessa convicção. Isso é a certeza. Esse é o evangelho que Paulo diz. É esse evangelho que eu estou pregando. Creiam nele. E no finalzinho, 58. Portanto, meus amados irmãos, depois de tudo que eu já disse aqui para vocês, Paulo diz: provei a vocês que Jesus está vivo. Disse a vocês que vocês vão ressurgir com ele num corpo glorificado que não experimenta mais morte, nem doença, nem dor, nem limitação de cadeira de rodas, nem qualquer limitação mental ou física. A perfeição como o Senhor Deus criou lá no jardim do Éden.
É isso que Deus está nos dizendo através da sua palavra. Eu trago de volta como eu criei, lá no jardim, a perfeição. Essa é a nossa esperança e deve ser a nossa convicção. Não em coisas passageiras, em coisas terrenas. Jesus vem. E todos os dias, quando eu acordo, eu digo para o meu Deus: Senhor, essa é a minha esperança. Um dia eu vou te ver face a face. E isso por causa do meu Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Porque se você se mantiver firme e inabalável nesse evangelho, você vai ser dedicado no trabalho do Senhor. Aí ele diz: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. É por isso que nós trabalhamos. É a convicção de que esse evangelho é a verdade. Não pode abalar. Essa convicção é verdadeira. O nosso trabalho não é inútil. Amém? Amém? Nós vamos nos colocar em pé. E a gente vai cantar porque Ele vive. Existe um amanhã, uma ressurreição para nós. Porque Ele vive. A genuína esperança do crente. O senhor Lúcio citou uma frase aqui, que a igreja está precisando fazer algumas correções. Você não está em Cristo, nem recebeu a Cristo somente para as coisas dessa vida, coisas passageiras. Paulo diz nesse mesmo capítulo 15, eu não sei se é no verso 19, 18, ele diz assim: porque se é só para as coisas dessa vida que nós esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se você espera em Cristo só para isso, só para saúde, emprego, casamento, Paulo está dizendo em outra versão: você é um miserável, no sentido de pobre. Nós temos uma herança no céu que não vai passar sem que eu tome posse dela. Sem que eu tome posse dela. Quando aquele médico disse: pastor, eu estou angustiado, eu digo: os discípulos também. Deus me deu logo a palavra: foi, tem um inquérito. Os discípulos também estavam angustiados. Estavam tão angustiados porque Jesus ia embora. Porque eles viam Jesus só para os problemas de aqui. Eles estavam angustiados. Mas Jesus fez com que eles elevassem o pensamento dele e disse: por que você está turbado de coração? Por que está perturbado de coração? Porque a sua alma está turbada, aflita, angustiada. Que o homem hoje vive angustiado. Creia em Deus. Creia também em mim, diz Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar o vosso lugar. E voltarei para vós. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a palavra do Evangelho, a genuína palavra do Evangelho. As outras coisas são acréscimos que Deus dá, mas não é o foco central da mensagem do Evangelho. Você precisa de Cristo, porque você está numa encrenca. Eu disse: prometo. Você está com um grande problema. Você está com angústia de alguma coisa que eu não sei. Nem dá tempo a gente conversar agora, porque você está angustiado. Alguma coisa está dando errado na sua vida. Pode ser relacional, pode ser dinheiro, mas eu quero dizer, o seu problema é outro. O seu problema chama-se inferno. Você pode morrer hoje, doutor. E para onde você vai? E a Bíblia diz que Jesus vai voltar e vai levar uns para o céu e outros vão para o inferno. Para onde o doutor vai? Ele disse: eu estou com medo agora. Eu digo: mas agora chegou a porta para você entrar. Jesus tira o medo. Ele disse: eu quero Jesus.
Porque ele entendeu que, na verdade, o que vale nessa vida é o que nós vamos herdar com ele lá na glória. E aqui nós seremos testemunhas do Senhor. Está turbado? Está perturbado? Problemas? Eu quero dizer que o maior problema da sua vida já foi resolvido. O maior problema da minha alma já foi resolvido. Pode me tirar todos os bens, se é uma coisa ruim. Ficar sem emprego é uma coisa ruim. E ficar sem saúde, que eu estava essa semana, Jesus, é uma coisa ruim. Mas não é a pior coisa. A pior coisa é você não ter Jesus e morrer e partir para a vida eterna sem Jesus no coração. E aí você não terá a salvação que ele proveu naquela cruz. Então, meu irmão, se você está em Cristo, quem está em Cristo, diga: eu estou em Cristo. Você tem a herança maior. Você tem a herança maior. Você tem a herança maior. Todas as demais coisas são pequenas diante dele e diante dessa realidade. Mas se você não tem convicção, irmãos, o Espírito me traz agora, eu quero dizer uma palavra. Talvez você esteja há anos sofrendo. E tem uma pessoa aqui exatamente assim. É um sofrimento que alguns deles, a vida, meu Deus meu, você não esquece disso dia a dia. Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida aqui, mas eu quero dizer, se aqui ele não reverter a sua sorte, você tem uma mansão gloriosa nos céus. E lá você viverá alegremente toda a sua eternidade. Receba, mulher, essa palavra em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? O seu problema não é o seu emprego, o seu marido, o seu casamento, sua saúde. O seu problema é um encontro na eternidade com o justo juiz que vai separar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo, com a comparação que Jesus fez. Isso sim é o problema, porque a vida passa como uma relva que surge pela manhã e à tarde seca, ou como uma fumaça que se levanta e logo mais se dissipa. Assim a vida do homem. Para onde você está caminhando? Você não tem certeza de salvação. Você não tem essa segurança. Hoje você pode dormir com essa segurança no seu coração. Deixa eu ser claro, porque isso é uma questão de eternidade. Todo homem, toda mulher já entregou sua vida a Jesus e acha que entregou, tem que ter convicção da vida eterna. Duas coisas podem acontecer: ou nunca houve uma entrega genuína e por isso você não sente segurança, ou você realmente entregou e está vendo uma mentira de Satanás na sua mente. Você está frágil. Talvez você precise de um discipulado, é verdade, porque o inimigo ele fica tentando colocar dúvidas. Mas nessa noite não tem alegria maior para você deixar este medo de uma vez por toda sair da sua mente e da sua alma e você desfrutar da segurança da vida eterna. Deitar. Se acordar, amém. Se não se acordar, amém também. Estarei com o Senhor. Você tem dúvida? Não é o lugar para ter vergonha. Aqui é o lugar da libertação. Jesus ressuscitou por você. Jesus subiu aquela cruz por você, para lhe dar segurança da vida eterna. Tem alguém que quer dizer publicamente: Jesus, eu te recebo, porque eu entendo que eu estou perdido. Só em ti a vida eterna. Perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida. Você quer sair daqui com essa convicção? Enquanto nós cantamos,
você pode vir. Se você diz assim, não, eu nunca entreguei, eu já frequento igreja, mas eu nunca fiz uma decisão, eu quero dizer que no mundo espiritual isso é necessário. Paulo diz isso claramente. Citei sexta-feira para aquele médico, você tem que confessar, para que o império das trevas escute também. Com o coração se crê, Paulo diz, mas com a boca se confessa para a salvação. É preciso ato para declarar. Como num casamento, se a noiva não disser sim, o noivo disse sim, eu lhe recebo. E o pastor pergunta à noiva, você recebe? Se ela ficar calada, não haverá cerimônia. Ali nós temos que cancelar a cerimônia. Qual é a sua resposta? Continua a pergunta. Você tem dito sim? Se você nunca disse sim claramente, se há dúvida no seu coração, essa dúvida já é o Espírito Santo incomodando a você dizer sim nessa noite, para sair daqui seguro e segura. Se você quer tirar dúvida, você já entregou, fez um ato, mas tem uma dúvida, nós queremos orar também por você. É a sua vida que está em jogo, e ela é mais preciosa do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro assunto. Enquanto nós cantamos, seja qual for a sua decisão, eu quero dizer isso a você: não brinque. Todo aquele que recebeu a palavra, o selo do Espírito Santo, tem segurança que é filho, que é filha de Deus. Não por arrogância, não por presunção, não por mérito próprio, mas recebeu pela graça. Se você tem dúvida, hoje você pode declarar publicamente, para que Satanás perca toda acusação contra você. Declare publicamente hoje que você entrega a sua vida a Jesus e passa na cara dos demônios de Satanás: olha, eu sou de Cristo e nunca mais me acuso. Leva-nos em paz, a tua paz, que excede todo entendimento humano, habite ricamente nos nossos corações. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Dê um amém bem forte. Amém. Se você quer fazer inscrição de Moriá, quer pegar